Um bom dia, povo de Deus, tudo bem? Espero que você esteja bem, sua família esteja bem. E aí, você ama a Deus? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Então vamos para este estudo de hoje. Hoje vamos falar sobre a lei moral. Lei moral. Então é um estudo muito importante, peço que você tenha bastante atenção e com certeza vai fortalecer muito a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Hoje, por onde nós passamos, existem regras, existem leis, para regulamentar, seja uma atividade, uma organização, o que estamos fazendo. Então hoje nós vamos estudar sobre a lei de Deus, a lei moral. A natureza está regida por leis. Astros segue uma rota traçada pelo Criador. O Criador já deixou suas leis. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho e não arroz. O relacionamento do ser humano com os seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Então a lei moral é os 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Imagina, Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. Então temos que tomar cuidado essa questão de querer substituir tradições pela lei de Deus. Não podemos, Mas tem tentativas aí. A pergunta pela qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas autorização ou aprovação do autor da lei? Deus está aprovando isso que eles estão fazendo? Vamos à pergunta neste estudo. Neste estudo. Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Qual deve ser nossa atitude nessas tentativas de estar invalidando aí pessoas querendo colocar tradições, no lugar das leis? Então vamos lá para a pergunta número 1. Quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Então você pode estar abrindo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17, e no capítulo 31, verso 18. Você sabe quais são os 10 mandamentos? Primeiro mandamento, vou falar lá aqui resumido, tá? Não terás outros deuses diante de mim. Então Deus, ele é único, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e não as adorarás, nem lhes dará culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, não devemos fazer mais de escultura, nem adorar. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente tomar o seu nome em vão. Então o 3º mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o 4º mandamento é a guarda do dia de sábado. Deus falou para a gente lembrar, lembra-te do dia de sábado, que é um dia separado que Deus deixou para a gente descansar, estar em comunhão com Ele, e ajudar também o nosso próximo. O 6º mandamento, que aí já é amor ao nosso próximo, Esses 4 mandamentos é amor a Deus. Agora, amor ao próximo: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. O 6º mandamento: não matarás, Não devemos cometer assassinatos. O 7º mandamento: não adulterarás. Não devemos cometer adultério. O 8º mandamento: não furtarás, Não devemos tirar nada que pertence a outra pessoa. Não
cometer roubos ou furtos. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não devemos falar mal do nosso próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então essa é a lei moral de Deus, o 10º mandamento, não devemos cobiçar nada que pertença ao nosso próximo. Então vamos lá, quem é o autor? Em Êxodo 31:18, você pode ler aí, que é Deus. Deus fez com o próprio dedo dele os 10 mandamentos e entregou ali para Moisés, entendeu? Um monte. Essa é a lei moral de Deus. Pergunta número 2. Segundo Jesus, em quantas partes está dividido os 10 mandamentos? Então lá está dizendo, a primeira parte, amor a Deus. E a segunda, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, entendeu? Então você vê Jesus aí falando da lei. A lei de Deus é importante, muito importante. Pergunta número 3. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Se você ler aí Mateus 5:17 e 18, Mateus 19:17 e João 15:10, né? Jesus ele confirmou os mandamentos. Ele falou para a gente ensinar sobre os mandamentos de Deus. Ele veio cumprir os mandamentos, entendeu? Tanto que ele fala, se você me ama, guardará os meus mandamentos, entendeu? Então é muito importante a gente guardar os mandamentos, porque Jesus confirmou os mandamentos de Deus. Pergunta número 4. Acaso permite Deus mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Nós sabemos que não. Você confirma isso daí em Malaquias 3:6 e Apocalipse 22:18 e 19. Malaquias fala que Deus ele não muda, por isso nós não somos consumidos. E lá em Apocalipse fala que quem ensinar, né, errado, tirar uma letra que seja dos mandamentos, vai receber aquelas pragas escritas nos livros de Apocalipse. Então, nós devemos ensinar, guardar e ensinar a lei de Deus. Porque nós não temos permissão, né, para mudanças na lei de Deus. Pergunta número 5. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Você pode ver lá em Romanos 3:31, Romanos 7:12. Anulamos a lei pela fé? Ele fala, não, de maneira nenhuma. Ou seja, então não devemos anular a lei pela fé. Antes, confirmamos a lei. Nós devemos ter confirmação. Quando eu tenho fé, eu confirmo a lei. Quando você tem fé, você confirma a lei. Entendeu? A lei é santa. Olha só. O mandamento é santo, justo e bom. É moral. A lei moral de Deus é santa, justa e boa. Nós devemos guardar e observar. Será a melhor maneira da gente viver aqui na Terra e com uma boa conduta, né, diante de Deus e dos homens. Então devemos guardar os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus representam o caráter de Deus. Entendeu? Os primeiros 4 mandamentos é amor a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? Esse é o mandamento por amor a Deus. Os últimos 6 mandamentos é amor ao próximo, como a nós mesmos. Entendeu? Então, se eu amo o meu próximo, eu tenho que obedecer, né, os mandamentos de Deus, porque isso vai ser melhor para poder estar em convívio com o meu próximo, de uma maneira correta. A obediência à lei de Deus não salva, é o resultado da salvação. Ou seja, eu consigo obedecer à lei de Deus, né, estando salvo em Cristo Jesus. Deus ele nos dá a força, capacidade para a gente poder observar os mandamentos dele. Entendeu? Pergunta número 6. O que segundo a Bíblia acontecerá no futuro com a lei de Deus? Você pode estar abrindo a sua Bíblia em Daniel 8:12 e Daniel 7:25. Lá fala que a verdade de Deus seria jogada por terra, né? Iriam querer tirar o mandamento, a verdade de Deus. E fala também, os 10 mandamentos seriam alterados, mudaria o quê? Os tempos e a lei. Então fala que eles mudariam realmente os mandamentos de Deus, iriam mexer nos mandamentos de Deus. Então isso Deus já deixou, né, escrito na Bíblia para a gente tomar cuidado, para não seguir alterações humanas, né? Nós devemos seguir os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, né? 7.
Pergunta número 7. O que os homens fizeram com a verdade? Fala lá que está em Romanos 1:25, você pode acompanhar completo aí na sua Bíblia. Fala que eles mudaram a verdade em mentira, né, durando a criatura em lugar do Criador. Então, ou seja, nós devemos, inclusive vamos ler no contexto, né, esse Romanos aí, vamos ler no geral. Romanos 1:25, que é muito importante. Ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Né? Então, você vê que texto, né, fantástico, falando sobre a mudança, né? Eles fizeram a mudança na lei de Deus. Então nós devemos voltar, nós devemos nos arrepender, nos converter e voltar à verdade bíblica, né? Porque os homens querem mudar a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. O Criador fez todas as coisas. Então nós devemos confirmar a verdade, nós devemos observar os mandamentos de Deus, entendeu? Pergunta número 8. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Está lá em Marcos 7, 6 ao 9 e 13. Segue tradições. Então são criadas tradições que as pessoas acabam seguindo, entendeu? E os mandamentos que são feitos por homens, alterações humanas. E nós devemos observar os mandamentos de Deus, entendeu? Em primeiro lugar, o reino de Deus, né? Que Deus fez para nós. E pergunta número 9. O que é mais importante para Deus? Está lá em Atos 5:29, Tito 1:14. O que é mais importante? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então a lei de Deus, ela é em primeiro lugar, irmãos. O que Deus estabeleceu em primeiro. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que nos ama sabe o que é melhor para seus filhos, entendeu? Então Deus nos ama. E tá aquela pergunta lá no início: você ama a Deus? Faça essa reflexão no seu coração. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento nas nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo, Ele nos capacita a obedecer. Escreve os princípios da lei em nosso coração, de acordo com Jeremias 31:33. Então Deus ele nos capacita através do Espírito Santo na nossa vida, Cristo, né? Que Ele deixou o exemplo para nós. Então a recapitulação, ó. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Então a lei não salva, ela revela o quê? O pecado, o que é o pecado, entendeu? Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Então se você hoje não está guardando o mandamento de Deus da forma correta, lê esse texto de Daniel 7:25, se converte, se arrepende, né? Se volte a Cristo, né, que é o nosso Salvador. A nossa salvação é em Cristo. Mas a lei nos faz enxergar o que é pecado, entendeu? Então quando a gente segue a lei, nós vivemos com Deus, né? Nós amamos a Deus, né? Mas a salvação é em Cristo. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Então se estamos fazendo isso, temos que voltar, né, à observância dos mandamentos de Deus. Então faça um compromisso de fé com Deus nessa manhã. Faça um compromisso de fé com Deus para guardar os mandamentos de Deus. Você crê nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos? Eu creio, e você? Rejeito as tradições e imposições humanas, né, de homens, afastando da verdade? Eu rejeito, e você? Nós devemos observar a lei de Deus. Deseja seguir todos os mandamentos de Deus? Eu desejo, e você? Então, Jesus fala, né?
Se nós o amamos, guardamos os seus mandamentos, porque ele já tem guardado o mandamento do Pai. Então, eu amo a Deus. E você? Essa é a resposta. Você ama a Deus? Coloca aí no seu coração. E faça esse compromisso de fé com Deus hoje, irmão. Se você ainda não é convertido, aceita a Cristo como Salvador da sua vida. Que Ele vai te capacitar, através do Santo Espírito, para que nós possamos observar a lei de Deus, a lei moral, que vai ser uma forma melhor de nós andarmos aqui na terra, entendeu? De uma forma correta, amando a Deus, ao nosso próximo, entendeu? E é isso. E vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esse estudo de hoje, né? E que Deus possa estar abençoando a todos, né? Se você está nos vícios, nas drogas, está sem um lar, né? Deus pode estar transformando a sua vida. E a gente pensar sempre o lado positivo. Eu preciso sair dessa situação, se você está passando por alguma situação difícil. Então a gente tem que ter fé em Deus, ir para a ação, né? Que a oração tem a ver com buscar a Deus e ação, né? Em oração a Deus. E com certeza Deus está conosco nessa jornada, principalmente quando nós estamos obedecendo a Ele. Senhor Deus, maravilhoso e querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por essa manhã, que o Senhor possa estar nos conduzindo neste dia, nos protegendo, nos livrando, nos guardando de todo mal. Quero orar, meu Pai, por todas as pessoas que de repente estão nos vícios do álcool, das drogas, ou qualquer outro tipo de vício, meu Pai, que está contaminando esta pessoa. Ela está ali, meu Pai, nas garras do inimigo. Que o Senhor, meu Pai, possa agora ir ao encontro dessa pessoa, libertar ela, o coração dela, meu Pai. Tirar tudo aquilo que está amarrando essa pessoa, meu Pai. Que o Senhor possa estar jogando por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajude a guardar todos os Teus mandamentos, meu Pai. Guardar as Tuas leis, Pai. Nos ajude a guardar a lei moral do Senhor. Ajuda essa pessoa que ainda não aceitou a Cristo, que ela possa aceitar em seu coração, meu Pai. Que eu possa diariamente aceitar Cristo sempre no meu coração, Senhor. E que essas pessoas também possam aceitar o Senhor Jesus no seu coração. E que possamos, meu Pai, agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. No nosso trabalho, nossa alimentação, nossa vida, nossa saúde. Enfim, tudo que o Senhor tem nos feito de bom, meu Pai. Tudo que o Senhor faz, porque sempre o Senhor faz o bom para nós. Senhor amado, Senhor querido, pedimos perdão de todos os nossos pecados, perdão de nossas falhas e tudo aquilo, meu Pai, que não está te agradando. E que o Senhor possa nos ajudar aqui na jornada desta vida, nos conduzindo sempre, meu Pai, sabendo que breve o Cristo virá nas nuvens do céu. E esse deve ser o nosso maior sonho, né? A volta do Senhor Jesus Cristo para um dia estarmos eternamente com o Senhor, meu Pai, na sua glória. Que o Senhor vai fazer novo céu e nova terra. Então nos ajude, meu Pai, neste dia, nos perdoe, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, que vocês possam ser todos abençoados nesse dia, que nós possamos ser abençoados por Deus, que venhamos aí sempre aceitar Cristo como Salvador da nossa vida e guardar os mandamentos de Deus. Amém.